Bom dia, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Aqui é o professor André de Matemática. E o recadinho dessa vez vai ser um pouquinho diferente. Ao invés de falar vamos para mais uma atividade do Trilhas na semana, eu vou falar vamos para a última atividade do Trilhas aqui de 2020. Hoje a gente vai fazer a atividade 9, que está na página 110, 111 e 112. Vai falar um pouquinho sobre moda média e mediana. Vamos conhecer o que são essas três coisas. E também vamos fazer a atividade 19, que está na página 135 e 136. E ela vai dar como se fosse um comecinho para álgebra. A gente vai ver como que transforma lá uma frase em português, na forma de matemática e tudo mais. Então vamos lá acompanhar a atividade? Então vamos começar aqui tentando saber o que é essa tal de média, essa tal de mediana e essa tal de moda. Será que elas não estão presentes na nossa vida e a gente não se dá conta? Então vamos pensar aqui nessas seguintes situações. A gente, primeiro, como aluno, será que não tem nada disso que está na nossa vida direta, assim, muito facilmente perceptível? Quando a gente precisa passar de ano, a gente precisa ter uma nota lá. Geralmente na prefeitura a nota é 5. E essa nota ela tem que ter uma constância, ela tem que aparecer no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto bimestre. Lá no final do ano, o professor faz uma soma de tudo isso daí para ter a sua nota final. Essa nota final é a média. Então, para a gente ter uma noção de mais ou menos quantos pontos a gente tem, a gente calcula a média. Então, logo de cara, a média ela está presente na nossa vida escolar bem na cara, digamos assim. Já a mediana, ela representa uma coisa mais ou menos, lá no meio. Então, quando alguém te perguntar, como que tá a sua vida? Tá boa ou tá ruim? Ah, ela tá mediana, tá mais ou menos, não aconteceu nada muito bom, nem nada muito ruim. Então, a mediana, ela vai representar mais ou menos isso, né? Uma coisa que tá ali no meio. Já a moda, ela vai muito para a noção mesmo do que vocês conhecem de roupa. O que é uma coisa que está na moda? Ah, quanto mais gente usa aquilo, aquilo vai estar na moda. Então, se muita gente usa boné de abarreta, o boné de abarreta vai estar na moda. E no conceito da matemática, a mesma coisa. Quanto mais aparece lá um número, ou aparece uma figura, ou aparece alguma coisa, essa coisa vai estar na moda. Então, os conceitos que a gente tem dessas três palavras na nossa vida são os mesmos conceitos que a gente vai ter também em matemática. E essas três coisas, média, mediana e moda, elas estão ligadas numa matéria de matemática um pouco mais ampla, que é a estatística. A gente já viu isso em outra aula, mas vamos tentar relembrar. O que é uma estatística? Então, quando a gente fala de estatística, a gente está falando de uma área da matemática que ela vai coletar dados, vai fazer registros, vai organizar esses dados, a gente vai fazer uma análise desses dados e depois a gente vai apresentar para alguém. Então, ela está muito relacionada a estudar o que está acontecendo com alguns números lá que a gente coletou através de uma pesquisa, através de uma entrevista e tudo mais. E essa média, moda e mediana, elas têm um nome que a gente chama de medidas de tendência central. Elas vão representar todo um conjunto de dados e elas sempre vão mostrar para a gente mais ou menos o centro desses dados, seja através da média, que vai ter um conceito, através da mediana, que vai ter outro, ou através da moda. Tudo isso vai gerar para a gente uma ideia de meio, de centro. E vamos ver então direitinho o que é cada uma. A média, como a gente falou ali da escola, ela vai ser um valor médio, ou seja, um apontamento central lá de valores. A gente vai ter um conjunto de dados lá de números e a média vai ser o número que eu vou ter que somar tudo e dividir para ter um valor mais ou menos ali. Já a mediana, ela literalmente é o valor central. Ela não está relacionada a um tipo de conta nem nada. Ela é o que está bem no meio. Isso é a nossa mediana. E já a moda, como eu tinha falado, é o valor que se repete muito. Quanto mais esse valor se repete, mais, entre aspas, na moda ele vai estar. Então, esses três conceitos aí em matemática são os mesmos conceitos da vida real. Vai facilitar bastante a gente a entender como funciona aqui esse ramo da estatística, ok? Vamos então ver como que a gente faz para calcular a média, a mediana e a moda. Vamos começar com a média. Para a gente descobrir a média de alguma coisa, que nem as notas da escola,
É um processo bem simples. A gente vai somar todos os valores que a gente tem e depois, com o resultado dessa soma, a gente vai dividir pela quantidade de valores. Então, vamos ver um exemplo aqui exatamente relacionado à nota. Então, eu tenho lá o primeiro bimestre e dei 4 tipos de avaliação, seja trabalho, seja prova, seja o que for. Eu dei 4 tipos de avaliação. E eu tenho um aluno que tirou as seguintes notas. Na primeira avaliação ele tirou 5, na segunda ele tirou 6, na terceira ele tirou 7 e na quarta ele tirou 2. Então, como que eu vou calcular a média desse aluno para colocar lá no boletim? Eu vou somar todas essas notas, 5 mais 6 mais 7 mais 2. Vou ver o resultado dessa soma. Então, 5 mais 6 mais 7 mais 2 dá 20. Vou pegar esse resultado da soma e vou dividir pela quantidade de valores. Então, não apareceu 4 valores, eu não dei 4 tipos de avaliação. Então, eu vou pegar lá os 20 e vou dividir por 4. A resposta dessa conta é a minha média, que é o que eu colocaria lá no boletim. Então, 20 dividido por 4, a média desse aluno deu 5. Então, se você tiver com dúvida aí de quanto você vai tirar lá na média no bimestre, sempre pensa nisso. Soma lá as notas e divide pela quantidade. Aí você já vai saber, antes do professor, qual vai ser a sua nota lá no boletim. Já a mediana é um jeito que a gente vai ter de organizar os dados e descobrir o centro deles. Então, como eu estou falando de organizar, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é colocar esses dados de um jeito arrumadinho. E como que vai ser esse jeito arrumadinho? Eu vou ter que colocar eles em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Depois que eles estiverem todos certinhos lá da ordem crescente, eu só vou pegar o número que está no meio. Simples assim. Então vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho lá o seu João e ele tem alguns filhos. E aí aqui eu estou representando a idade dos filhos dele. Eles têm 12 anos, 30 anos, 25 anos, 20 anos e 10 anos. Primeira coisa para eu calcular a mediana aqui dos filhos do João. Vou ter que colocar todos esses valores, todas as idades deles, em ordem crescente, do menor para o maior. Então vamos arrumar aqui os dados para ficar tudo certinho. Ficou 10 anos, 12 anos, 20 anos, 25 anos e 30 anos. Ó, tudo certinho, do menor para o maior. O que eu vou fazer agora? Eu vou ter que olhar bem no centro. Esse número que está bem no centro é a minha mediana, sem fazer cálculo mesmo. Então, eu tenho dois valores para a direita, dois valores para a esquerda e o 20 está bem no meio. Então, esse 20 é a minha mediana. Então, o filho do João que está na mediana é o que tem 20 anos. Qual vai ser o único pulo do gato assim que vai acontecer no cálculo da mediana? Quando ao invés de ter um número ímpar de valores, eu for ter um número par. E aí, o que acontece? Se eu tiver um número par, que nem aqui no nosso exemplo, que eu tirei uma das idades, eu vou ter dois valores no meio. Nossa, mas dois valores, eu vou ter que escolher um para usar de mediana? Não. Você literalmente vai descobrir qual que é o valor que está no meio da mediana. Então, como que você vai fazer isso? Você vai somar os dois valores lá do centro e dividir por 2. Ou seja, a gente tira uma média da mediana. Então, aqui no nosso exemplo ficou 20 com 12 deu 32, 32 dividido por 2, 16. Então, a minha mediana aqui no nosso exemplo seria 16. Também é um processo de cálculo bem facinho, nada muito complicado e fácil de descobrir. Já a moda é exatamente pegar todos aqueles dados e ver o que mais aparece, o que mais se repete, sem conta mesmo. Esse que mais se repete vai ser a nossa moda. Então, aqui no nosso exemplo, eu dei um exemplo de cores de roupas da Maria. Ela tem um vestido azul, um vestido amarelo, um vestido azul, um vestido verde, um vestido azul, um vestido cinza e um vestido azul. Qual que mais aparece aqui? Qual que é o vestido que mais aparece? É o vestido da cor azul. Então, para os vestidos da Maria, o que está na moda é o vestido da cor azul. Então, simples assim. O da moda mesmo, literalmente, não tem conta nenhuma. Nem conta de média, nem de mediana, nem nada. É só ver o que repete mais. Então, esses três conceitos aí bem simplesinhos, a gente conheceu um pouco melhor e eles estão presentes no nosso dia a dia, assim, com uma frequência muito, muito, muito alta, mesmo que a gente não perceba. Então, eles vão. A gente vai trabalhar com eles bastante aqui no exercício da apostila, ok?
E aqui, antes da gente partir para o exercício, vamos relembrar de novo um pouquinho sobre números inteiros que vai aparecer aqui também. Então, o que é um número inteiro? Ele é um conjunto de números que ele vai ser formado por três tipos de números. Eu tenho os positivos, os negativos e o zero. Além disso, o número inteiro, olha o nome inteiro, ele não vai ser um número quebrado, ele não vai ter nem vírgula, nem vai ser na forma de fração. Tem que ser o número normalzinho lá, positivo, negativo ou zero. E o que é um número positivo? O número positivo ele pode ou não estar junto do sinal de mais. Se for um número mais 3, ele é positivo. Se for um número 3, ele também é positivo. Então, um tem sinal, o outro não tem. Isso quer dizer que os dois são positivos do mesmo jeito. Ele vai representar a ideia de lucro, do que eu tenho, do que eu estou ganhando, do que está sobrando. Sempre a ideia de mais mesmo. E quando eu coloco esses números positivos na reta numérica, ou eles vão estar à direita do zero ou acima do zero. Já os números negativos, eles obrigatoriamente acompanham o sinal de menos. Então, menos 2 é negativo e ponto. Se eu não posso deixar de pôr o sinal. Se eu deixo de pôr o sinal no número negativo, eu estou transformando ele em número positivo. Então, os negativos eles precisam sim estar obrigatoriamente junto com o sinal. E o número negativo vai representar a ideia de eu não tenho, eu perdi, o que está faltando, o que eu estou devendo, sempre essa ideia de perder. E na reta numérica, eles vão estar à esquerda do zero ou então abaixo dele. E por último, o número zero, ele não é nem positivo e também não é negativo. Ele é um número neutro. Ele não tem valor positivo nem valor negativo. Então esse é o mais simplesinho de entender. Então não vai me colocar sinal no zero, pelo amor de Deus, hein? O zero é neutro. E por último, nós temos aqui a retinha numérica, com o zero ali no meio, separando, todos os positivos à direita dele, todos os negativos à esquerda dele. O que é importante lembrar? Lembra que as coisas para o sentido da direita aumentam, enquanto as coisas do sentido da esquerda diminuem. Então, quanto mais para a direita eu tiver um número, maior ele vai ser. Quanto mais para a esquerda eu tiver um número, menor ele vai ser. Isso fica muito claro com positivo e negativo aqui se eu comparar os dois, né? Ah, mais 2 ou menos 2, qual que é maior? Ah, o mais 2 é maior porque é positivo. Beleza, mas isso vai funcionar do mesmo jeito para os negativos com negativos. Então, entre o menos 1 e o menos 7, qual que é maior? O que está mais à direita é sempre maior. Então, aqui na reta, o menos 1, ele está muito mais à direita do menos 7. Então, ele é bem maior que o menos 7. Um outro jeito de pensar é também o número que está, número negativo, que está mais próximo do zero, também vai ser um número maior. Então, vocês têm esses dois jeitos de pensar. Eu prefiro o para a direita vai aumentando, para a esquerda vai diminuindo. Mas se você quiser também usar o zero de padrão, também pode. Então, essa retomada aí do conceito de números inteiros é que eles vão aparecer aqui no exercício. Então, vamos lá ver? Vamos então para os exercícios da atividade 9. Exercício 1. Ele fala para a gente da Ana, que é uma menina que gosta muito de basquete. E aí ela resolveu fazer uma pesquisa com o time preferido dela. Ela construiu uma tabelinha e nessa tabelinha ela anotou o saldo de cestas do time em cada um dos jogos. Para quem não lembra da atividade passada, o que é um saldo de cestas ou um saldo de gols que a gente viu? Vai ser a diferença entre os pontos que o time dela marcou e os pontos que o time dela sofreu. Então, quando eu faço essa conta de menos com esses valores, eu consigo ter o saldo de gols ou de cestas daquele jogo. Então, vamos ver o que o exercício quer na pergunta A. Ele quer saber qual desses jogos, qual dos 13 jogos, o time da Ana teve o melhor desempenho, ou seja, o jogo que ele marcou mais pontos, o saldo dele foi maior, em qual jogo ele teve o pior desempenho, ou seja, qual que o saldo dele foi menor. Lembra que a gente está lidando aqui com números positivos e números negativos. Como que eu descubro o menor do número negativo? Tenta lembrar lá, se não lembra, volta um slide que você vai lembrar. E além disso, ele quer saber o porquê. Por que você acha que esse número que você colocou é melhor e por que você acha que esse número que você colocou é pior? Não esquece de colocar o porquê. Já na letra B,
ele fala assim para a gente. No regulamento desse campeonato aí que a Ana tá acompanhando, ele tem uma marcação de pontos diferente. Para cada vez que o time da Ana ganha alguma coisa, ele vai ganhar 2 pontos. Para cada vez que o time da Ana perde alguma coisa, ele vai ganhar ainda, só que um pontinho só. Então ele quer que a gente calcule quantos pontos será que fez o time da Ana ao longo desses 13 jogos. Então não esquece da ideia. Se ele ganha, são 2 pontos. Se ele perde, é 1 ponto, mas continua ganhando. Então vê aí como que você descobre qual foi o resultado que ganhou, qual foi o resultado que perdeu, como que você vai fazer essa soma e coloca aqui o total de pontos desses 13 jogos. Já na letra C, ele vai querer que a gente calcule a mediana dos valores que estão aí nessa tabela. Então, lembra qual que é o processo da mediana? Primeira coisa que a gente vai ter que fazer, colocar os números em ordem crescente. E é aqui que vocês vão fazer isso. Vocês vão colocar os números em ordem crescente, do menor para o maior. Os números da tabela têm números que se repetem. Eles também entram na ordem crescente. Podem colocar eles aí repetidos numa boa, que vocês vão ver que aqueles números vão encaixar cada um num quadradinho aqui. Então coloquem os números em ordem crescente aqui no exercício C, para a gente dar continuidade, ok? O exercício D, ele vai usar essa tabelinha de mediana que a gente acabou de fazer. O que ele quer que a gente faça? A gente vai olhar a quantidade de números, olhar para o número que está pintado lá, que é a nossa mediana, ver quantos números estão antes e quantos números estão depois. Com essas informações, o exercício quer que você explique o que é a mediana. O que será que significa a mediana? Será que ela é importante para alguma coisa? O que ela representa? Pensa aí o que você acha que é a mediana e coloca o seu conceito de mediana aqui no exercício D. E já no E, que também vai usar a mesma tabelinha, ele quer saber quantas vezes cada valor aparece lá na distribuição, nos pontos todos. Ou seja, tem números que se repetem? Quantas vezes eles se repetem? Tem números que não se repetem? Quantas vezes eles aparecem? Então coloquem aí a quantidade de vezes que apareceu o número e lembra, ele já está fazendo aqui o conceito. Quanto mais aparecer o número, mais ele vai estar na moda. Então a gente quer saber a moda dessa quantidade aí de valores, então vai ser o número que mais se repete, ok? Na letra F, o que você acha que significa média aritmética? E qual a importância que você acha que ela tem para essa análise que a Ana está fazendo? Ele inclusive traz aí como que a gente calcula a média, que tem que somar os valores, depois dividir pela quantidade. Então, essa daqui ele quer saber o seu conceito de média aritmética. O que você acha que é uma média? Como você acha que você usa essa média? Para que ela serve? Então, pensa um pouquinho aí e coloca. Na G, vamos então calcular a média de todos esses valores aí. Então, o que a gente vai ter que fazer primeiro? Só aqui na G. Então, na G, primeiro, a gente vai somar os valores. A gente não vai fazer o cálculo inteiro da média, a gente vai fazer ele por partes. Um na G, um na H e um na I. Então, na G, a gente só vai somar todos os 13 valores que tem lá, cada valor para um jogo, e vai colocar a resposta aqui. Já na H, eu vou dividir o resultado dessa soma. Lembra que eu somo os valores, depois eu divido pela quantidade. E vou, então, utilizar o número da quantidade de jogos. Então, vou pegar a soma dos pontos e dividir pela quantidade de jogos, que é a quantidade de números que eu tenho. Então, pego a soma dos pontos e divido por 13. E, por último, ele quer testar para ver se esse conceito de média é sempre igual. Se vocês prestarem atenção, tem alguma coisa aí interessante nesses números que vocês calcularam, da média, da moda e da mediana. Será que isso vai acontecer sempre? Então, o que ele sugere? Você vai criar uma sequência de 5 números
qualquer, você vai pensar no número que você quiser, colocar aí 5 números e vai calcular para esses 5 números a média. Lembra, soma os valores, divide pela quantidade. A mediana, coloque em ordem crescente e é o valor que está lá no meio. E a moda, que é o que mais se repete. Então, calculem aí a média, a moda e a mediana e vejam se ele vai acontecer, se vai acontecer algo parecido com o que aconteceu aqui no exercício. Ou se não tem nada a ver, se é diferente do que aconteceu no exercício. Então, ele quer saber se essas coisas se repetem ou não. Analisa direitinho aí os cálculos que você fez, faz uma comparação com os cálculos do exercício e coloca as suas conclusões aqui na letra I, ok? E agora vamos então para a atividade 19. Ela trata um pouquinho sobre álgebra, que é uma coisa que vocês morrem de medo, têm pavor de ouvir esse nome, que é quando a gente para um pouquinho de usar a conta só com número e começa a usar contas com letras também. Então, onde a gente vai misturar número e letra. Então, a álgebra na matemática é uma área que ela vai utilizar alguns símbolos, no caso seriam as letras, mas não precisa ser as letras exatamente, pode ser desenho, para eu generalizar resultados. O que é esse generalizar resultados? Isso quer dizer que eu não sei o valor que está no símbolo ainda, eu vou ter que descobrir esse valor. Então, quando eu falo generalizar, eu quero ampliar o número que pode estar lá dentro. Então, pode ser qualquer coisa, ele pode ser geralzão. E esses símbolos que a gente vai usar, essas letras, elas têm um nome. Elas podem ser chamadas tanto de incógnitas quanto de variáveis. Tanto faz. Você pode chamar o x de incógnita, pode chamar de variável. É a mesma coisa. E normalmente a gente usa uma letra. Não necessariamente. Pode ser que você não queira usar a letra, queira usar um desenho. Beleza, você pode. Contanto que ele represente um valor desconhecido, mas geralmente a gente usa a letra. Então aqui a gente tem uns exemplos de variáveis de incógnitas. 2 vezes x igual a 14, o x é uma incógnita. 2 vezes estrelinha igual a 14, a estrelinha também é uma incógnita. 2 vezes quadradinho é igual a 14, o quadradinho também é uma incógnita, e assim vai. Então, essas incógnitas elas vão representar um número que eu ainda não conheço. Eu sei que 2 vezes alguma coisa, que eu não sei o que é, vai dar 14. Então, quando eu falo isso, é muito fácil da gente entender. 2 vezes alguma coisa vai dar 14? 2 vezes 7 vai dar 14. Então, eu já sei que a minha incógnita é o 7. Só que na conta a gente vai representar o valor desconhecido como um símbolo, um desenho ou uma letra. Esse símbolo ele vai poder representar só um número, que nem no caso que a gente viu agora, ou então um conjunto muito grande de números. Então, de novo, vou usar o mesmo exemplo. 2 vezes x é igual a 14. Esse x ele vai representar um número só, o 7. 2 vezes 7 igual a 14. Então, o x aqui ele só tem um valor. Só que eu também posso usar esse mesmo conceito aí de 2 vezes x para representar todos os números pares que eu conheço. Como assim? Isso quer dizer que meu x ele vai ficar mudando. Então, se eu colocar o número 1 no lugar do x, 2 vezes 1, 2. Vai ser um número par, ok. Se eu colocar o número 2 no lugar do x, 2 vezes 2, 4. É um número par. Se eu colocar o número 3 no lugar do x, 2 vezes 3, 6. Também é um número par. Então, para eu representar qualquer número par em matemática, eu escrevo ele nessa forma, 2 vezes x. Então, a gente tem esses dois conceitos. No primeiro conceito, o x representa um único número, que vai ter lá um resultado. E no segundo conceito, ele representa um conjunto gigantesco de números. Então, o que a gente vai fazer aqui nesse exercício? A gente vai começar a traduzir as coisas que estão em português para a forma de matemática usando a incógnita, a letra. Então, vamos ver aqui os exemplos. Eu quero descobrir o dobro de um número. Então, o que tem que ficar muito afiado na nossa cabeça são esses conceitos, essas palavras de matemática que a gente já está vendo há muito tempo, desde lá do Fundamental 1. Então, o que é o dobro de uma coisa?
Ah, o dobro é vezes 2. Beleza, então eu sei que vezes 2 vai aparecer na minha conta. O que, que é um número? Ele fala que número é? Não, ele não fala que número é. Então, já que ele não fala que número é, esse é um número desconhecido. Então, é exatamente isso que é a minha incógnita. É um número desconhecido. Então, como fica o dobro de um número? É o número desconhecido x vezes 2. Então, você pode escrever x vezes 2 ou 2 vezes x, dá na mesma. Já nesse outro exemplo, um pouco mais comprido, a gente vai fazer o mesmo processo. A gente vai pegar as palavras principais e vamos, digamos assim, traduzir elas uma a uma, devagarzinho. Então eu tenho lá, a metade de um número é igual a 6 menos esse mesmo número. Então vamos devagarzinho. A metade, parou. O que, que é metade? Ah, metade é quando eu divido por 2. Beleza, então dividir por 2 vai estar na nossa conta. Então você já escreve lá, dividido por 2. A metade de um número. Ele fala que número é? Não, ele não fala que número é. Então, esse número vai ser o nosso x, ou outra letra, você que sabe. Então, a metade de um número. Ah, metade de um número, então é x dividido por 2. Então, já coloca lá, x dividido por 2. É igual. Ó, o igual, ele continua sendo igual do mesmo jeito. Então, você já coloca lá o sinal de igual. Então, metade de um número é igual. X dividido por 2 é igual. 6 menos. 6 menos continua sendo 6 menos. Então, o número 6 junto com o sinalzinho de menos. Esse mesmo número, ele falou que número que é? Não. Que informação que ele deu? O mesmo número. Se ele é o mesmo número, eu vou usar a mesma letra. Lembra que eu tinha usado x? Então eu volto a usar o x também. Então, a metade de um número, x dividido por 2, é igual, tem lá o sinalzinho de igual, a 6 menos esse mesmo número. 6 menos x, que é o mesmo número. Então, fazer essa tradução do português para a matemática é uma coisa que vai exigir um pouquinho de treino, a gente vai fazer bastante, só que é uma coisa que vocês têm que fazer devagarinho. Então, uma palavra, uma partezinha da frase por vez. A gente vai traduzindo devagarinho, que a gente vai conseguindo montar nossa conta na forma de matemática, ok? Vamos então para os exercícios aqui da atividade 19. Ele traz para a gente uma tabelinha com algumas traduções já feitas. O dobro de um número, 2x. Beleza. O quadrado de um número, a ao quadrado. Pô, mas não era x? Lembra, incógnita é qualquer letra que você quiser. Você não precisa usar sempre o x, você pode usar a letra que você quiser ou o desenho que você quiser. Aqui, para exemplificar isso, que pode ser qualquer tipo de letra, o exercício ele trouxe várias letras misturadas. O que, que você precisa ter muito claro na sua cabeça? Incógnita, ou no caso a letra, ela representa um valor que eu não conheço, é um valor desconhecido. Vamos continuar. A terça parte de um número. Terça parte, então, é um número dividido por 3. Então, não conheço o número, aqui ele representou como W, dividido por 3. Lembra que a gente para de usar aqueles dois pontinhos lá para representar a divisão e começa sempre a representar a divisão nessa forma de fração. Isso vai ajudar bastante a gente ao longo dos anos que estão por vir ainda aí na nossa vida acadêmica. E o último, a diferença entre 8 e um número. Então, diferença menos, então 8 menos um número. Eu não conheço, aqui ele colocou letra B. Podia colocar outra letra? Sim, você pode colocar a letra que você quiser, não precisa ficar preso numa letra só. Geralmente a gente coloca X porque já é costume, todo livro usa, todo professor faz, todo aluno também faz com X, então a gente acaba se acostumando com o X. E aí, depois que ele dá essa tabelinha, ele traz uma nova tabelinha com partes faltando, e quer que vocês realizem a tradução, tanto do português para o matematiquês, para a matemática, quanto da matemática para o português. Então, vocês vão completando aí da matemática para o português, do português para a matemática. Eu vou usar aqui um exemplo, que vai ser lá o último, para a gente fazer essa tradução. Mas lembra,
Esse tipo de coisa a gente faz muito devagar, passo a passo, olhando cada pedacinho da frase. Não tenta correr, não tenta fazer tudo de uma vez. A gente vai analisar pedacinho por pedacinho. E não fica desesperado por não estar conseguindo fazer ou estar com dificuldade. É a primeira vez que vocês estão vendo isso. Isso é uma coisa que exige treino. Quanto mais a gente faz, mais a gente fica bom em fazer. A gente vai pegando prática. Então relaxa. Então faz com calma. Se não conseguir da primeira vez, tudo bem. Se não conseguir da segunda, tudo bem. A gente vai ter tempo de se acostumar com esse tipo de tradução aí do português para matemática e vice-versa. Então vamos lá para o exemplo. Eu tenho lá 3 vezes W. 3 vezes, 2 vezes é o dobro. 3 vezes é o triplo. Então, o triplo de W. W representa, o que representa a letra mesmo? Letra representa um número que eu não conheço. Então, eu posso colocar o triplo de um número, o triplo de um número que eu não conheço. Você vai escrever a frase de acordo com o que você acha que é melhor lá no seu entendimento, na sua interpretação. Então aqui eu vou usar o triplo de um número. Então 3 vezes W, o triplo de um número. É igual. Então o igual em matemática, eu escrevo é igual em português também, de boas. W mais 10. O W não é a mesma letra que eu usei lá? Então eu vou continuar usando o mesmo conceito. O W é o mesmo número, ou se você quiser colocar é o mesmo número desconhecido, o importante é que você colocar que é o mesmo número mais 10. Então, vocês estão vendo que é uma coisa que a gente vai fazendo e ela vai ficando mais simples. Você vai literalmente pegar o que está escrito lá, falar o que está escrito, W mais 10, ou então um número mais 10, e escrever isso que você está falando literalmente em português. Então, não é uma coisa difícil de fazer, mas é uma coisa que a gente vai precisar treinar um pouquinho. Então façam os outros aí da mesma forma que eu fiz o exemplo aqui. E lembra que você pode usar várias letras, não precisa ficar preso às letras que estão aqui. Lembra também que tem que fazer com calma, que vai te ajudar a fazer exercício, ok? E com isso a gente finaliza a atividade dessa semana e finalmente a gente finaliza o Trilhas nesse ano de 2020. A gente não viu o Trilhas inteiro, nem o 1, nem o 2, mas a gente aprendeu muita coisa ao longo desse tempo aí de ensino remoto que a gente está tendo. Eu espero que eu tenha, nessa atividade, conseguido mostrar um pouquinho melhor do que é a estatística ali, alguns detalhes dela, né, da moda, da média, da mediana, como que a gente usa ela e como ela está presente no nosso dia a dia, e uma introduçãozinha à álgebra, começar a ver contas com letras, começar a traduzir do português para matemática. Isso foi uma introdução. A gente vai ver isso melhor no ano que vem, com calma. Então fica tranquilo, foi só uma introdução hoje. Se mesmo assim você ainda tem algum tipo de dúvida do exercício, não esquece de me mandar mensagem. Demora um pouquinho, mas eu respondo, tá? E agora para a nossa última mensagem aqui de aula mesmo, eu estou gravando o último vídeo para os sétimos, a próxima semana é só correção. Eu quero deixar bem claro para vocês que eu estou muito feliz de estar tendo a oportunidade de dar aula de matemática para vocês. A gente se conheceu muito pouquinho pessoalmente, só 2 meses, mas eu espero que isso seja bem diferente no ano que vem, da gente conseguir se conhecer melhor, fortalecer nossos laços de amizade, construir coisas juntos. E eu acho que a matemática, a minha intenção como professor de matemática, fazer com que vocês percam um pouco do medo da matéria, percam um pouco do receio de errar, do ódio que alguns têm pela matemática, ou então daquele, eu não estou entendendo mesmo, eu não sou capaz de entender. Não, não, a matemática é um processo de investigação. A gente não está julgando aqui certo ou errado, a gente está investigando o que está acontecendo. Essa é a função da matemática. A gente vai errar ao longo do caminho, isso é super normal e é até necessário errar. A gente vai se confundir, a gente vai ter que recomeçar tudo do zero. Isso é normal, a gente está investigando o que as coisas estão acontecendo. A matemática é isso, ela é uma ferramenta que a gente vai utilizar na nossa vida para entender como a realidade funciona.
Então, entender como a matemática funciona, quais são os processos que estão presentes lá no meio, é mais importante do que simplesmente fazer uma conta e chegar no resultado. Então, a minha intenção é sempre fazer com que vocês prestem mais atenção no processo, entendam o que está acontecendo na conta, e isso vai deixar a matemática um pouquinho mais fácil, a gente vai perdendo medo e vai vendo que ela é sim uma matéria bem legal. Funciona como um joguinho, como um quebra-cabeça. É bem interessante quando a gente começa a entender ela. E não se preocupa que você não tem que ser um mega, super, hiper cara inteligente, super crânio, o novo Einstein, nada disso. A matemática é uma coisa para todo mundo. A gente está investigando, a gente está aprendendo coisas novas. E nessa mesma linha de raciocínio de aprender coisas novas, eu queria agradecer muito o companheirismo de vocês. A gente está construindo coisas juntos. Não é o professor André que está fazendo coisas só para os alunos dele do sétimo A ou do sétimo B. Não, a gente está construindo as coisas juntos. Eu queria agradecer muito a ajuda que vocês tiveram, que vocês me deram, né, em relação às aulas, dando dicas, dando feedback. Queria também agradecer a paciência que vocês tiveram, porque é uma coisa nova para todo mundo, esse negócio de ensino online. Então, precisou muito da paciência de vocês para esperar a gente se adequar. E Mano, obrigado, cara. Eu só tenho isso para falar para vocês. Obrigado mesmo. Eu espero que a gente continue construindo aí um caminho de aprendizagens juntos, sempre um ajudando o outro. Eu errando, vocês errando, a gente consertando, a gente acertando, acertando também. A gente está junto nessa. A gente está construindo as coisas juntos. E eu espero continuar com isso, deixar a matemática mais interessante, né? Então, o último recadinho de sempre: fiquem bem, se cuidem, cuidem da família de vocês. A gente vai dar uma pausa agora para descansar, um baita de um descanso merecido. O ano que vem a gente volta a se ver com mais fôlego, com mais gás, para a gente aprender coisas novas. Então, novamente, muito obrigado. Foi um prazer para mim dar aula para vocês e eu espero que a gente continue construindo isso junto nos próximos anos. Então, descansa nessas férias, aproveita aí para descansar mesmo. Um enorme, gigantesco, mega, hiper abraço para todo mundo. Tô com saudades de vocês, a gente vai voltar a se reencontrar logo. Se cuidem, isso é só um até breve, não é um adeus nem nada, a gente vai voltar a se ver logo. Se cuidem, cuidem da família de vocês. Um bom descanso para todo mundo. Até a próxima e tchau, tchau.